Fala, torcedor regatiano, eu sou Edivaldo Chapéu, seja bem-vindo ao Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. É sempre um prazer imenso gravar conteúdo para vocês. De cara, já convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado e mete o dedo no like aí para fortalecer o trabalho aqui do Chapéu. Vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Vamos alimentar o nosso regatianismo diário. Ainda sobre a partida de ontem, CRB saiu derrotado em mais um jogo fora de casa. Foi derrotado por 1-0 para a equipe do Criciúma em um jogo com polêmica de arbitragem. Afinal, o gol do Criciúma surgiu de um erro da arbitragem. Mas quero saber de você, torcedor regatiano, já a sua opinião. A culpa foi somente da arbitragem ou outras coisas interferiram no resultado do jogo, como, por exemplo, o desempenho da equipe e as escolhas do treinador Eduardo Barroca? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Em entrevista coletiva, o treinador Eduardo Barroca, assisti até diversas vezes a entrevista dele, ele cita muito o fator arbitragem que prejudicou o jogo, que mudou o repertório da partida. Nós falamos sobre isso na live de ontem. Se você não assistiu, vale a pena conferir. Está disponível aí a live ainda no canal. Mas ele falou muito sobre esse tema da arbitragem. Foi muito abordado o quanto que a arbitragem prejudicou o CRB. CRB que fazia um jogo seguro até o lance da falta que ocasionou o gol. Fazia uma boa partida. Começava a criar algumas situações de perigo ao adversário até aquele lance polêmico, uma falta inexistente, onde a bola bate na mão do Léo Campos, mas ele faz um movimento natural e o braço está colado no corpo dele. Então, o juiz dá a falta, o rapaz bate a falta lá, a bola bate na trave, no rebote, gol do Criciúma. Aí sim, uma desatenção total da nossa equipe, um erro defensivo, nada justifica o erro que foi cometido pela arbitragem, mas poderia ter alguém ali atento ao rebote e não tinha. Então, dessa forma, o gol teria sido evitado. Então, um erro defensivo do CRB. Mas a derrota de ontem do CRB passa por outros fatores também. A gente viu um descontrole emocional de uma equipe que, na verdade, já aconteceu isso em alguns jogos, mas ontem foi devido aos erros da arbitragem. A péssima arbitragem do senhor Bruno da Mota Correia, né? O senhor Bruno da Mota Correia, que prejudicou demais o CRB. Porém, não pode ser tratado como... Foi um fator primordial, lógico, mas não foi somente o que levou o CRB a não sair vitorioso na tarde de ontem. Mais uma vez, vimos uma equipe que, quando toma um gol, não tem poder de reação. É um time que, quando sai perdendo, quando sai atrás do placar, dificilmente consegue reagir. Então, mais uma vez, vimos uma equipe apática que não conseguiu se superar dentro da partida. O CRB teve mais uns 30 minutos ali do primeiro tempo, quase, né, 30 minutos do primeiro tempo, né, tomou o gol aos 21, por aí, né, com os acréscimos, né, ali, então, vamos botar assim, né, quase 30 minutos, e teve todo o segundo tempo. O CRB criou poucas oportunidades, poucas situações, levou pouco perigo para a meta defensiva do Criciúma. E o treinador Eduardo Barroca, em entrevista coletiva, fala que o time teve uma boa postura, que o time a minha equipe faz um jogo desse. Então, eu queria saber que boa postura, na verdade, existiu, até o lance da falta. Mas, a partir daí, não tem como a gente falar da postura da equipe, não tem como a gente falar que a equipe fez um grande jogo. Pelo contrário, vimos alguns jogadores muito abaixo do esperado, o caso do Matheus Ribeiro, o caso do próprio Danielzinho. Então, assim, o treinador, e sem falar no centroavante, né, o Facundo Barceló, que foi a escolha dele. Então, o treinador também demorou a mexer na equipe, poderia ter mexido no setor de criação. Logo no intervalo, o Danielzinho não estava bem desde o primeiro tempo. Então, ele já poderia ter entrado ali com o GG, já poderia ter tirado o Facundo Barceló e mudar um pouco a sua maneira de jogar. Então, o Barroca tem se mostrado
quando precisa encontrar soluções para o elenco, ele não consegue. Ou muitas vezes ele conseguiu extrair o melhor desses jogadores, conseguiu extrair o melhor desse elenco, mas em algumas situações, como a de ontem, ele se mostra que não é capaz de encontrar soluções, outras alternativas do time jogar, por exemplo, jogar sem centroavante. Será que o Barroca sabe fazer esse time jogar sem centroavante? Então, são coisas que vêm à tona. Então, a partida de ontem, o CB saiu derrotado, não foi somente pelo erro da arbitragem. Né? O Criciúma perdeu o pênalti, o Criciúma perdeu oportunidades de matar o jogo e oportunidades claríssimas. Então, o estrago poderia ser pior. Então, não dá para esconder isso. E em sua entrevista, nas suas falas, o Barroca em nenhum momento fala da atuação da sua equipe. Lógico que ele brinda a sua equipe, né? Ele protege, né? Ele tem esse estilo paisão, mas não pode esconder os erros que foram cometidos na partida de ontem. O pênalti cometido pelo Henry é um pênalti infantil. E sem falar que a zaga bateu cabeça, falhou o Alemão, falhou o Henry. Né? Então, assim, ontem foi uma partida muito abaixo do CRB a partir do momento que ele toma o gol, porque não tem poder de reação, mostrou um descontrole emocional, o treinador não conseguiu achar soluções, aí também passa muito pelas opções que ele tem no banco de reserva. Aí eu pergunto a você também, torcedor regatiano, será mesmo que o CRB não poderia ter feito uma janela de transferência melhor? Né? Estamos aqui na reta final da Série B com os mesmos problemas da primeira rodada. Então, são erros que vêm à tona e o torcedor regatiano é quem paga o pato, né? Porque a gente cria uma certa expectativa, apesar que a gente sabe que esse elenco é fraco, é limitado, né? Ainda falta muita qualidade, falta mais competitividade nesse elenco, mas a gente esperava pelo menos que esses caras se entreguem que nem estava fazendo em algumas partidas, pelo menos que lutassem. No jogo de ontem a gente não viu isso, a gente vê sim um time que corre bastante ali, mas, pô, Série B, gente, né, tem que saber jogar. E são esses jogos que são cruciais e essenciais para o acesso. Então, agora ficou muito difícil a briga, né? Ficou muito distante. E aí, como o próprio Barroca falou na entrevista, é o tal do jogo a jogo, né? Então, quarta-feira já tem mais um jogo, mais uma decisão contra o Botafogo de São Paulo aqui no estado de Repelé às 19 horas. O cheque já está liberado. Para esse jogo, o CRB não vai contar com o Igor Meritão, né, que está suspenso, né, está fora para quarta-feira aí o Barroca já vai ser obrigado a mexer na equipe, a encontrar outras alternativas, né, vai ter que mexer de toda forma aí, o Barroca vai ser obrigado. O CRB conta com o retorno do centroavante Micael, então vamos ver o que é que o Barroca tem preparado aí para esse jogo contra o Botafogo. No mais, setor regatiano, ótimo dia a vocês. Se inscreve se não é inscrito no canal aqui, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado e deixa o teu like aí, tá? E durante a semana aí, amanhã já tem pré-jogo aqui no canal, né? O jogo é quarta-feira, então fica ligado, fica atento aqui durante a semana aqui no canal Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.